pessoal, professora Vânia Araújo. Vamos agora falar sobre um dos conteúdos mais importantes das provas dos concursos, que é exatamente a tipologia textual. Quais são os tipos de textos que aparecem nas provas e o porquê de alguns sobressaírem aos outros. Isso é muito importante, a maioria das bancas cobra e é uma cobrança cíclica. Às vezes as bancas cobram bastante, passam um tempinho sem cobrar, voltam a cobrar, mas nós temos de pensar o seguinte: ainda que a banca não cobre isto de forma objetiva, né, nas questões objetivas, isso aqui é essencial, é imprescindível conhecer para que você consiga decifrar os textos que os examinadores te darão para ler. Eu vou colocar isso aqui para você de forma muito detalhada, muito tranquila, com exemplos todos de textos que caíram em provas, para que você veja o quão fácil é isso aqui. Sempre lembrando o seguinte: eu já havia te dito no bloco anterior, a predominância de um tipo está atrelada à intenção com a qual o autor escreveu aquele texto. Nós somos seres essencialmente visuais, tendemos a julgar as coisas pela aparência e precisamos tomar muito cuidado, justamente porque quando a banca me cobra o tipo predominante, eu tenho que olhar a intenção do autor ao produzir aquele texto e não necessariamente a forma que ele usou para construí-lo. Muito cuidado com isso aqui, não seja candidato São Tomé. Procure sempre desvendar a intenção do autor ao produzir o texto. Vamos começar então a nossa aula. Aí nós temos, professora já tinha até te falado sobre isso, olha só, forma e conteúdo dos textos. A forma representa o aspecto físico, aquilo que eu vejo. O conteúdo representa o aspecto ideológico, aquilo que eu entendo do que leio, que está intimamente atrelado a quê? A intenção do autor ao produzir o texto. O que a professora disse para você? Que o conteúdo predomina sobre a forma. Então, o que vai determinar a predominância de um tipo sobre os outros? A intenção do autor ao produzir o texto. Mas é óbvio que a professora colocou essa informação aí para você, ó. Embora haja predominância do conteúdo sobre a forma, este não poderá ser devidamente compreendido e examinado se a forma que o reveste for deficiente. Muito bem. Aqui agora eu desvendei para você todos os tipos e gêneros textuais que aparecem com frequência nas provas dos concursos. Primeira coisa, o que nós temos aqui? O domínio discursivo. Qual é o discurso que mais aparece nas provas dos concursos? Discurso jornalístico. Logo depois, o que nós temos aqui? Os gêneros. Dentro do discurso jornalístico, os gêneros que mais aparecem são estes aqui: notícias, crônicas reflexivas, artigos de opinião, editoriais e, às vezes, cartas do leitor. O que você percebeu aqui? Que as notícias e as crônicas são textos de tipologia narrativa. Então, olha o esqueminha perfeito. Aqui está o discurso, aqui são os gêneros, aqui estão os tipos, né? Aí, muito bem. Os tipos narrativos que podem ter fragmentos descritivos. Os tipos dissertativos que podem ter fragmentos narrativos e ou descritivos. Muito bem. Aqui nós temos o discurso literário, que também aparece com frequência. Dentro do discurso literário, os dois gêneros que mais aparecem são as crônicas e os contos. Crônicas e contos são textos de tipologia predominantemente narrativa, sendo que às vezes o examinador isola dali fragmentos descritivos. Vamos lá. Discursos acadêmico e didático que também aparecem. O que você vai encontrar ali? Artigos ou ensaios. Neste caso, textos de tipologia predominantemente dissertativa. Só que, claro, o examinador pode extrair dali fragmentos narrativos ou fragmentos descritivos.
Vamos finalizar com um discurso que também tem aparecido com frequência, discurso jornalístico, por meio dos textos verbo-visuais. O que as bancas podem colocar para vocês? Charges, cartoons, tiras de quadrinhos, e professora vai acrescentar, porque ultimamente tem sido frequente a presença dos infográficos. Infográficos muito utilizados hoje nas provas de concurso por todas as bancas. Muito bem, vamos então começar a falar dos tipos textuais, né? Primeiro, tipologia narrativa. A professora procurou ser bastante sucinta e pragmática para que você entenda isso aqui com facilidade e não perca nada daquilo que a banca te cobre. Então, o que é o tipo narrativo? É o tipo de texto que tem por objetivo relatar fatos, relatar episódios, que tem por objetivo contar histórias, sejam elas verdadeiras ou fictícias. A narração apresenta uma sequência de acontecimentos com começo, meio e fim, que pode ter sua ordem alterada pelo escritor, dependendo do efeito que ele pretenda alcançar. São exemplos de textos narrativos: as notícias, os romances, as novelas, os contos, as crônicas, as anedotas, que são piadas, e até as histórias em quadrinhos, né? Muito bem. Agora, quais são as principais características do texto narrativo? Primeiro, ele faz um encadeamento das ações e dos fatos. Segundo, as frases se organizam em uma progressão temporal, né? Por isso elas sempre estabelecem a relação de anterioridade, de posterioridade ao fato relatado, tanto que não se pode alterar a sequência sem se afetar basicamente o texto. É um texto bastante dinâmico, uma vez que existem muitos verbos indicando movimento, indicando ação. Muito bem. Agora vamos ver aqui, ó, os principais elementos da narrativa. Ora, os principais elementos da narrativa são 6. A professora vai pedir aqui a câmera só para ela falar sobre isso de antemão para você. Por que eles são 6 elementos? Ora, porque o texto narrativo, ele normalmente se apresenta sob a forma de resposta a 6 perguntas. O que? E aí você encontra os fatos. Quem? Você encontra os personagens. Onde? Você encontra o lugar em que os fatos se desenrolam. Quando? Você encontra as datas em que aquilo acontece. Como? Né, que é o modo ou o meio utilizado na narrativa. E ainda, por quê? Que é o motivo. Então, são esses os 6 elementos essenciais que a professora vai te mostrar aqui agora. Temos para o texto. Primeiro deles, o narrador. Narrador, eu costumo brincar nas minhas aulas presenciais, que é o fofoqueiro da história. Sem ele, ninguém fica sabendo dela. Então, o que nós temos aqui? O narrador é quem conta a história. Um ser ficcional a quem o autor transfere a tarefa de narrar os fatos, né? De relatar os fatos. Depois você tem os personagens, que são os seres envolvidos na história, que vivem os fatos e que podem ser caracterizados tanto física quanto psicologicamente. Qualquer ser, pessoa, bicho, criatura inanimada, pode ser personagem de uma narrativa. Daí você tem a fábula, a linha e a agulha, né? Aí você tem as ações. As ações representam a sequência da história e são fundamentais em textos narrativos. No texto narrativo, o autor organiza a ação em determinada ordem, contando para o leitor algum fato que aconteceu em determinado lugar, num determinado tempo, com determinados personagens. Olha só que interessante. Vamos agora para o enredo. O enredo é chamado também de trama, né? E é o próprio conteúdo da história, a própria história que vai sendo tecida, entrelaçada. O que a professora colocou aí para você? O enredo é a sequência de acontecimentos, ou seja, o conjunto encadeado dos fatos, organizado de acordo com a vontade do escritor. É com base nesse enredo
que os demais elementos que compõem a estrutura da narrativa vão se formando e se relacionando para a construção de um texto coerente. O espaço. Espaço é o local onde se desenrola a história, o cenário. A descrição do espaço serve para criar o clima que envolve o leitor nos acontecimentos. E, turma, existem espaços que são tão importantes que dão nome à própria obra. Observe o caso do livro O Cortiço. E observe também o caso do livro Estação Carandiru, né, sobre a prisão do Carandiru, livro que foi escrito pelo médico Drauzio Varela. Então, existem espaços que são emblemáticos, né, e daí eles podem, inclusive, dar nome ao próprio livro, ao próprio romance. Já o item 6 é o tempo. O tempo ele é importantíssimo nas narrativas. Aliás, é exatamente isso que faz com que você tenha segurança de ver que um texto é narrativo. O único texto que precisa ser datado, ou seja, marcado pelo tempo, é o texto narrativo. As dissertações não precisam ser datadas, porque dissertações trabalham com ideias e ideias não têm de ser datadas. As descrições são textos estáticos, então elas não têm marcação de tempo. Isso significa o quê? Que a marcação de tempo só aparece mesmo nos textos narrativos. E o que é esse tempo? Ora, ele traduz o momento da narrativa, ou seja, é o quando acontece a história do início até o fim. Existem histórias que se passam em curto período de tempo e outras que duram uma eternidade, né? E existem livros também que se destacam muito exatamente por esse tempo, seja ele curto demais, seja ele longo demais. Eu trouxe para você um exemplo que eu vou ler rapidamente aqui, que é do brilhante psicanalista Hélio Pellegrino, que foi casado com a escritora Lia Luft, né? Psicanálise da criminalidade brasileira, ricos e pobres. Observe que isso aí é uma narrativa. Contou-me um amigo uma história exemplar ocorrida na cidade mineira de Nova Lima por volta dos anos 30. Em Nova Lima existe uma importante mina de ouro, a mina de Morro Velho, que àquela época vivia o seu apogeu e era propriedade de uma companhia inglesa. Os operários, nas entranhas da terra, perfuravam a rocha com suas brocas e picaretas e dessa forma respiravam durante anos nas galerias fundas a poeira de pedra que o trabalho levantava. Sem nenhuma proteção, ao fim de algum tempo, os mineiros, na sua quase totalidade, contraíam a silicose, causada pelo depósito do pó de pedra em seus pulmões. A silicose, além de encurtar a vida e a capacidade de trabalho, provoca também uma tosse crônica, oca e ressoante, capaz de denunciar à distância a moléstia que lhe dá origem. Nas noites de Nova Lima, quando buscava repouso, a cidade era sacudida e inquietada por uma trovoada surda e cava que, nascendo dos casebres operários, chegava até as fraldas da montanha em torno. Era a grande tosse dos pobres, sintoma e denúncia eloquente da silicose que os roía. Ora, por que esse texto é caracterizado como narrativa? Primeiro, porque ele relata os fatos, ele é situado de maneira clara no tempo e no espaço, e ele tem uma profusão de verbos de ação. Aí está, minha gente. Prova de que você tem um texto narrativo. Vamos falar da descrição. O que é o texto descritivo? É o tipo de texto em que se faz a caracterização de pessoas, objetos, ambientes ou até situações. Nele não existe progressão temporal, daí ele não precisar ser marcado pelas datas, já que apenas se destacam as propriedades e os aspectos dos elementos num certo estado, como se estivessem parados. Nos enunciados descritivos, podem até aparecer verbos que exprimam ação, movimento, mas os movimentos são sempre simultâneos, ou seja, não indicam progressão de um estado anterior para outro posterior. Observação. Como a descrição é um processo de caracterização que exige sensibilidade de quem o faz para tocar aquele que lê,
ela se baseia muito mais na percepção e no uso dos 5 sentidos, quais sejam a visão, o tato, a audição, o paladar e o olfato. Olha só que legal, que bacana. Quais são as principais características do texto descritivo que vai fazer com que você o localize facilmente na prova? Primeiro, é marcado pela riqueza de detalhes e a presença abundante de adjetivos. Quando eu falo isso aqui para você, a primeira coisa que me vem à cabeça é o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que, embora seja formalmente classificado como uma narrativa, é repleto de descrições marcadas pela riqueza de detalhes. Muito bem. Qual é a outra característica? Não existe temporalidade, ou seja, não precisa ser marcado por datas. Tanto que se pode alterar a sequência sem afetar basicamente o sentido do texto. O texto descritivo, na verdade, é quase como um retrato, uma fotografia que é tirada, por isso ele é bem estático e dá para você alterar a sequência. Aí a professora completa, ó, é um texto estático, já que faz uso reiterado de verbos de estado e não de ação. De novo, como se fosse uma fotografia, como se fosse um desenho parado no tempo. Aí, como estávamos falando dos sertões, trouxe eu para vocês um fragmento dessa brilhante, maravilhosa, perfeita obra de Euclides da Cunha. Muito bem, esta é a parte em que ele pinta o retrato daquele homem que ele encontrou assim que ele pisou a terra de Canudos, lá no interior da Bahia. Muito bem, o que ele diz desse homem? Ele diz, o sertanejo é desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, gigante, balançante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar 2 palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo. Cai é o termo, de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. O que eu acho fantástico nessa descrição é essa imagem que só Euclides da Cunha conseguiu ver desse homem lá do interior da Bahia, desse sertanejo do interior da Bahia. Observe que ele se refere a ele como Hércules, aquele semideus da mitologia grega que, de tão forte que era, conseguiu realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. Essa era a essência daquele homem, uma fortaleza, ainda que tivesse que lidar com as intempéries do clima. E quando é que ele vê o Quasímodo, na aparência física dele, desengonçado, desgracioso, que carrega a fealdade típica dos fracos? O Quasímodo é o corcunda de Notre Dame, que ele associa à aparência física do sertanejo. Só uma mente brilhante como a do Euclides da Cunha conseguia ver isso naquele homem. Muito bem. Vamos então falar aqui um pouquinho sobre outras características do texto descritivo. O que a professora colocou aqui para você? No texto descritivo, a apresentação conjunta de traços físicos e psicológicos permite que a caracterização se torne mais completa, mais concreta, mais sensível e capaz de fazer o leitor realizar em sua imaginação o objeto, o ser descrito. Você vai observar que a descrição que foi feita por Euclides da Cunha daquele sertanejo traduz exatamente isso. Ele apresenta os traços físicos e psicológicos ao mesmo tempo. Entretanto, é possível também que haja o predomínio de um sobre o outro.
Entenda a seguir como isso é possível. Então, olha o que é uma descrição objetiva. Ela ocorre quando o processo de caracterização procura descrever a realidade de maneira direta e objetiva, sem acrescentar nenhum juízo de valor. O autor torna-se impessoal e a linguagem utilizada é a denotativa. Como exemplo, leia a descrição a seguir e observe que à medida que você avança no texto, a imagem do ser descrito vai se formando em sua mente. O que você precisa saber aqui? Que a descrição objetiva privilegia o aspecto físico. A descrição objetiva privilegia o aspecto físico. Muito bem. Então vamos lá. A professora vai ler aqui uma pequena descrição. Outro maravilhoso da literatura brasileira, João Guimarães Rosa, o mineiro João Guimarães Rosa, no livro Sagarana. Olha só que linda a descrição que ele faz. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de Passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa para espiar os cantos dos dentes. A gente sabe que idade tem o cavalo pelos dentes, né? Pelo número de dentes. Aí ele diz, era decrépito, mesmo à distância, no algodão bruto do pelo, com sementinhas escuras em rama rala e encardida. Nos olhos remelentos, cor de bismuto, com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, né? Fechadas, em constante semissono, e na cauda, para cá, para lá, tangendo as moscas. Observe que essa descrição é absolutamente objetiva. Agora vamos ver outro fantástico da literatura, Machado de Assis, com uma descrição subjetiva, mas antes eu vou te explicar o que é isso. Vamos lá. Ela ocorre quando o processo de caracterização destaca o estado de espírito do autor diante da coisa observada ou a sua opinião sobre ela. Destaca o estado de espírito do autor diante da coisa observada ou a sua opinião sobre ela. Ele faz uma representação muito particular do objeto, com uso inclusive da linguagem conotativa. Observe a descrição de uma personagem feminina feita por Machado de Assis no conto A Chinela Turca. Então vamos lá. Assomando à porta, levantou o reposteiro e deu entrada a uma mulher que caminhou para o centro da sala. Não era uma mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta, uma criatura divina. Era loura, tinha os olhos azuis e buscavam o céu ou pareciam viver dele. Os cabelos desleixadamente penteados faziam-lhe em volta da cabeça um como resplendor de santa somente, não mártir, porque o sorriso que lhe desabrochava os lábios era um sorriso de bem-aventurança, como raras vezes há de ter tido a terra. Um vestido branco de finíssima cambraia envolvia seu corpo, cujas formas, aliás, desenhavam pouco para os olhos, mas muito para a imaginação. Machado de Assis é um autor difícil de ler. Observe que os períodos dele são muito longos, com interpolações dificílimas de se ler, além da linguagem culta, às vezes arcaica. Mas deu para você entender muito bem. Observe que neste caso da descrição subjetiva, você tem as impressões do autor. Quando ele fala da mulher, que ela não era uma mulher, ela era uma sílfide, ou seja, ela era uma criatura divina. Quando ele diz que os olhos azuis dela buscavam o céu ou pareciam viver dele, observe que isso é totalmente subjetivo, né? Então, nesse caso, o que a gente tem para destacar? Que aqui o autor apresenta o quê?
as impressões dele, a percepção dele, né? Então, só para a gente fechar, eu vou pedir a câmera aqui só para eu deixar muito claro para você a exata diferença entre a descrição objetiva e a subjetiva. A descrição objetiva é aquela que privilegia o aspecto físico, porque ela traduz aquilo que todos nós somos capazes de ver de maneira igual. Então, por isso tem que ser o aspecto físico, que é o que todos nós somos capazes de ver de maneira igual. A descrição subjetiva, ela traduz exatamente as nossas impressões, a nossa percepção do mundo e das coisas do mundo. E neste caso, esse aspecto é muito subjetivo, né? E outra coisa que eu preciso deixar clara, taxativa para você. A descrição objetiva, o próprio nome já diz, pinta retrato do objeto. A descrição subjetiva, observe que subjetivo está atrelado ao sujeito, a ideia de sujeito. Traduz as impressões, a percepção do sujeito sobre o objeto ou sobre o mundo. Muito bem, com isso nós encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro também isso para vocês. Obviamente, depois faremos exercícios e os exercícios fazem com que você consolide, materialize todo esse aporte teórico que eu estou te dando agora na prova, né? E aí com os exercícios a gente vai consolidando ainda mais as informações. Obrigada pela sua atenção e me aguarde no próximo bloco com novos tipos ainda mais interessantes de texto.